O milagre que reconstruiu uma família, a história de Marcos. Marcos sempre foi um homem de palavra. Trabalhador, responsável, pai de 2 filhos e marido dedicado por quase 15 anos. Mas tudo desmoronou quando ele, então diácono de uma igreja tradicional, se envolveu com uma mulher mais jovem da congregação. O pecado cegou. Ele abandonou a esposa, Ana, e os filhos, Pedro e Laura, de 12 e 8 anos, para viver um amor em que prometeu ser diferente. Por 3 anos, Marcos mergulhou em culpa, vergonha e arrependimento tardio. Enquanto isso, Ana, uma mulher de fé, lutava para criar os filhos sozinha, com um salário mínimo de auxiliar de limpeza e dívidas que não paravam de crescer. O pior veio quando Pedro, o filho mais velho, começou a apresentar sintomas estranhos, dores de cabeça constantes, desmaios e uma fraqueza que o impedia de ir à escola. Os médicos suspeitaram de uma doença neurológica grave. Pode ser epilepsia refratária ou até um tumor, disseram. Ana chorava todas as noites, abraçada à Bíblia que Marcos havia deixado para trás. Senhor, até quando? Ela suplicava. Foi então que uma colega de trabalho, Dona Maria, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, a convidou para uma reunião. Lá tem oração forte, minha filha. Deus faz milagres sim, disse com convicção. Ana, sem mais esperanças, aceitou. O primeiro passo na fé. Naquela terça-feira, Ana entrou na Universal pela primeira vez. O templo estava cheio, as luzes brilhantes, e o coro cantava com uma unção que ela nunca havia sentido antes. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a restauração das famílias quebradas, Ana sentiu algo estremecer dentro dela. Deus está falando comigo, pensou. No final do culto, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre urgente, venha ao altar. Ana correu. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade, ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição sobre a sua família. O inimigo não vai roubar o que é seu, declarou o pastor, ungindo-a com óleo. Ana chorou como nunca. Na saída, uma obreira lhe entregou um folheto sobre a campanha dos 7 dias de jejum e oração. Se você quiser ver o milagre, tem que persistir, disse com um sorriso. Ana não tinha dinheiro nem para o ônibus, mas prometeu a Deus que faria tudo o que fosse preciso. A corrente que mudou tudo. Ana começou a participar das correntes de oração todas as manhãs às 6 horas. Levava os filhos, mesmo exaustos, e orava com lágrimas. Pedro, fraco, mal conseguia ficar em pé, mas a mãe o segurava pelos ombros. Filho, Deus vai te curar. Confia, dizia. Um dia, durante a fogueira santa de Israel, o pastor falou sobre quebrar as cadeias do passado. Ana sentiu que era a hora. Ela escreveu o nome de Marcos em um papel e o jogou nas chamas, simbolizando a queima de todo o mal que o afastara. Deus, traz meu marido de volta. Cura meu filho, clamou. Naquela mesma semana, Marcos, que agora vivia em outro estado com a amante, começou a ter pesadelos terríveis. Via os filhos chorando, Ana doente, e uma voz repetia: volte, antes que seja tarde. Ele acordava suando, com o coração acelerado. A amante, cansada de seus ataques de culpa, o expulsou de casa. Sozinho, sem dinheiro e sem rumo, Marcos lembrou-se da Igreja Universal. Lá eles falam de perdão, será que Deus ainda me quer? Pensou. O milagre se manifesta. Marcos voltou para a cidade natal e, envergonhado, entrou na Universal. O pastor o recebeu sem julgamentos. Deus não desistiu de você, irmão. O inimigo quis destruir sua família, mas o Senhor tem um plano de restauração, disse, colocando a mão em seu ombro. Enquanto isso, Ana continuava na vigília do óleo de Israel. Naquela noite, o pastor ungiu Pedro com óleo e orou: em nome de Jesus, eu determino a cura desse menino. Saia, doença, em nome do Pai. Pedro caiu no chão, tremendo. Ana gritou, assustada, mas o pastor a acalmou: é a unção agindo, irmã. Deus está tocando nele. No dia seguinte, Pedro acordou sem dores. Os exames marcados para aquela semana não mostraram nenhuma normalidade. Os médicos ficaram perplexos. Não há mais sinais da doença, disseram. Ana chorou de joelhos no templo, agradecendo. Mas o maior milagre ainda estava por vir. A restauração da família.
Marcos, agora frequentando a igreja diariamente, foi até a casa de Ana com um buquê de flores e a Bíblia que ela tanto amava. Bateu à porta com as mãos trêmulas. Quando Ana ouviu, o coração disparou. Marcos, sussurrou. Ana, eu errei. Peço perdão a você e às crianças. Deus me mostrou que minha família é o maior tesouro que eu tinha. Eu quero voltar. Não como diácono, não como herói, só como seu marido e pai dos nossos filhos, disse, com lágrimas nos olhos. Pedro e Laura correram para abraçá-lo. Ana, após um longo silêncio, estendeu a mão. Vamos reconstruir. Mas desta vez, com Deus no centro. O pastor os orientou a participarem da campanha do casamento abençoado e a serem fiéis nos dízimos e ofertas. A prosperidade vem quando a gente obedece a Deus, ensinou. Marcos, agora trabalhando como motorista, viu suas finanças se multiplicarem. As dívidas foram pagas, e Ana conseguiu um emprego melhor. A lição que ficou. Hoje, Marcos e Ana são obreiros na Igreja Universal. Eles testemunham no altar todas as semanas. Deus não só cura doenças, ele restaura sonhos. O inimigo quis nos destruir, mas a fé na Universal nos deu uma segunda chance. Pedro, agora com 15 anos, é um adolescente saudável e serve no grupo de jovens. Laura, de 11, adora participar das crianças no altar. A família que quase se perdeu hoje é um exemplo de que, com oração, obediência e fé inquebrantável, nenhum caso está perdido para Deus. Se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você também. Basta crer e não desistir. Marcos, no altar da Universal, com a família ao seu lado. A vida de Marcos e Ana se tornou um farol de esperança para muitas pessoas na igreja. Todo domingo, depois do culto, alguém se aproximava deles com lágrimas nos olhos, pedindo conselhos ou apenas um abraço. Como vocês conseguiram superar tudo isso? Perguntavam. E eles, com os olhos brilhando, respondiam sempre da mesma forma: não fomos nós. Foi Deus, através da fé na Igreja Universal. Um dia, uma mulher chamada Maria chegou até eles chorando. Seu marido, José, estava desempregado havia meses, e o filho mais velho, de 17 anos, havia se envolvido com más companhias. Não sei mais o que fazer, ela confessou, segurando um lenço molhado. Ana segurou suas mãos e disse com firmeza: você está no lugar certo. Deus já tem a vitória preparada para a sua família. Marcos, então, contou como eles também haviam chegado à igreja quebrados, sem esperança. Nós obedecemos ao pastor, fizemos a corrente de oração, entregamos o dízimo mesmo quando parecia impossível, e Deus abriu portas que nem sonhávamos. O mesmo vai acontecer com você. Maria saiu dali com um pouco mais de fé, mas ainda com o coração pesado. Na semana seguinte, José apareceu no culto. Ele ouvirá o testemunho de Marcos no rádio e decidiu dar uma chance. O pastor o recebeu com um sorriso e disse: Deus não te trouxe aqui por acaso. Hoje é o dia da sua virada. José chorou no altar, pedindo perdão a Deus e força para recomeçar. Naquela mesma semana, um antigo colega de trabalho o chamou para uma vaga temporária. Não era o emprego dos sonhos, mas era um início. Enquanto isso, o filho de Maria, Lucas, foi convidado por Pedro para participar do grupo de jovens. No começo, ele resistiu, mas depois de algumas reuniões, começou a sentir algo diferente. Lá na igreja, eu me sinto em paz, ele confessou à mãe. Maria não acreditava no que via, seu filho estava sorrindo de novo, e José voltava para casa com notícias boas do trabalho. 3 meses depois, José foi efetivado na empresa. Lucas abandonou as más influências e começou a ajudar na igreja como voluntário. Maria, que antes mal conseguia dormir de tanta preocupação, agora acordava cedo para participar das campanhas de oração. Deus não só mudou a nossa vida, Ele nos deu uma família na fé, ela dizia, emocionada, no altar. O milagre de Marcos e Ana havia se multiplicado. Eles não sabiam, mas sua história estava inspirando dezenas de outras famílias a não desistirem. O pastor sempre dizia: quando uma pessoa é curada, é um milagre. Quando uma família é restaurada, é um milagre que não para de acontecer. E assim, a cada domingo, mais pessoas chegavam à igreja com seus fardos, suas dores, seus medos. E saíam de lá com esperança, porque viam, nos olhos de Marcos, Ana, Pedro, Laura, Maria, José e Lucas, que Deus ainda faz milagres.
que Ele não desistiu de ninguém. Que, na Igreja Universal, a fé move montanhas e transforma vidas para sempre. Se Deus fez por eles, por que não pode fazer por mim? Pensava cada um que ouvia aqueles testemunhos. E assim, a corrente de milagres continuava, provando que, quando a fé é verdadeira e a obediência é total, não há limite para o que Deus pode fazer. Naquele mesmo mês, uma mulher chamada Fernanda chegou arrasada à igreja. Ela carregava no rosto as marcas de noites em claro, de lágrimas que já não tinham mais força para cair. Seu filho, Vitor, de apenas 7 anos, estava há semanas em um hospital, lutando contra uma doença rara que os médicos não conseguiam controlar. Os exames pioravam a cada dia, e os médicos, com olhares sérios, já falavam em preparar a família para o pior. Fernanda não aguentava mais ouvir aquelas palavras. Ela tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam na CCB, das famílias que eram restauradas, das curas que desafiavam a medicina. Mas, no fundo, uma voz sussurrava: e se o meu caso for diferente? E se Deus não ouvir a minha oração? Mesmo assim, com as pernas trêmulas e o coração apertado, ela entrou na igreja na noite de uma corrente de oração. O pastor, ao vê-la, aproximou-se com aquele olhar cheio de compaixão que só quem já viu Deus agir tem. Não precisou perguntar nada. Bastou segurar suas mãos geladas e dizer: Deus não desistiu do Vitor, minha filha. E Ele não vai desistir de você. Naquela noite, enquanto centenas de pessoas oravam com fé, Fernanda sentiu algo diferente. Não era só emoção, não era só desejo. Era uma certeza que nascia dentro dela, como uma chama pequena, mas insistente: Deus ia fazer algo. Ela não sabia como, não sabia quando, mas sabia que não estava sozinha. No dia seguinte, ao visitar Vitor no hospital, os médicos a chamaram com uma expressão estranha. Não entendemos, os exames de hoje mostram uma melhora inexplicável. Os níveis que estavam críticos caíram, os órgãos estão respondendo. É como se algo tivesse mudado da noite para o dia. Fernanda não conseguiu segurar as lágrimas. Ela sabia o que tinha acontecido. Deus tinha ouvido. Mas o milagre não parou por aí. Enquanto Vitor se recuperava de forma surpreendente, Fernanda começou a notar outras mudanças. Seu marido, que havia se afastado da família por causa da pressão e do desespero, voltou para casa com o coração quebrantado. Ele também tinha ido à igreja, arrastado por um colega de trabalho, e lá, ouviu um testemunho que parecia escrito para ele. Deus restaura o que o inimigo roubou, o pastor tinha dito. E foi exatamente o que aconteceu. Em poucas semanas, Vitor recebeu alta. Os médicos, incrédulos, disseram que era um caso para ser estudado. Mas Fernanda e sua família sabiam a verdade: era um milagre. E não um milagre qualquer, era um milagre que tinha começado com uma mãe que, mesmo no fundo do poço, decidiu confiar. Quando eles subiram ao púlpito para dar o testemunho, o templo explodiu em glórias a Deus. Muitas pessoas na plateia choravam, porque aquelas palavras tocavam justamente nas feridas delas. Uma senhora, que há anos lutava contra uma depressão profunda, levantou-se e disse: se Deus curou Vitor, Ele pode me libertar também. E assim, mais uma corrente de fé se formava. O pastor sorriu, olhando para aquela multidão de rostos transformados. Isso aqui não é coincidência, não é sorte. É o poder de Deus agindo através de uma igreja que não desiste, que ora, que jejuou, que creu além do que os olhos podiam ver. Cada um de vocês é prova de que, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. E a história de Fernanda e Vitor se juntou às outras, as de Marcos, que deixou as drogas, de Ana, que reconquistou seu casamento, de Pedro, que voltou a andar, de Laura, que superou o câncer. Cada vida restaurada era como uma pedra preciosa no altar de Deus, lembrando a todos que, não importa quão escura seja a noite, a luz da fé sempre brilha mais forte. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades do presente. E a cada dia, alguém novo descobre que, quando Deus entra na história de uma pessoa, nada jamais volta a ser como antes. No mesmo domingo em que Fernanda e Vitor testificaram seu milagre, uma jovem chamada Juliana entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Ela veio arrastada pela dor, com o coração pesado e os olhos inchados de tanto chorar.
Há meses, os médicos tinham dado um veredito cruel. Sua filha de 3 anos, Sofia, nasceu com uma doença rara que afetava os músculos, e as chances de ela andar um dia eram quase zero. Prepare-se para uma vida de cadeiras de rodas e fisioterapias, disseram os especialistas. Mas Juliana não conseguia se conformar. Ela não conhecia Deus, mas uma vizinha, irmã na CCB, tinha-lhe falado com tanta convicção: minha filha, onde os homens dizem o não tem jeito, Deus diz o eu tenho poder o ponto. Juliana sentou-se nos últimos bancos, com Sofia no colo. A menina, frágil, olhava ao redor com curiosidade, enquanto as mãos pequeninas tremiam. Durante o culto, quando os irmãos começaram a orar pelos enfermos, Juliana sentiu algo estranho, uma paz que ela não entendia, mas que encheu seu peito. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para se levantarem, ela hesitou. O que eu tenho a perder? Pensou, e com lágrimas nos olhos, levantou-se, segurando Sofia com força. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre a criança e começaram a clamar a Deus com fé. Não eram palavras bonitas ou discursos elaborados, eram súplicas sinceras, cheias de lágrimas e esperança. Juliana fechou os olhos e ouviu uma irmã orar: Senhor, o Senhor é o mesmo Deus que fez o coxo andar, o cego enxergar e o surdo ouvir. Toque nesta criança, em nome de Jesus. De repente, Sofia mexeu as perninhas de um jeito que Juliana nunca tinha visto. Era um movimento fraco, mas era movimento. Seu coração disparou. Nos dias seguintes, Juliana voltou à igreja. Desta vez, não por desespero, mas por uma fé que começava a nascer. Os irmãos a abraçaram, oraram com ela e lhe deram um conselho simples: não desista. Deus está operando. Toda noite, antes de dormir, Juliana e Sofia ouviam os hinos da harpa cristã. A menina, mesmo sem entender as palavras, sorria ao som das melodias. 3 meses depois, no mesmo altar onde Fernanda e Vitor tinham testificado, Juliana estava de pé, com Sofia nos braços, mas desta vez, a menina não estava imóvel. Com os olhinhos brilhando, Sofia deu seus primeiros passinhos trêmulos, segurando nas mãos da mãe. A igreja inteira explodiu em lágrimas e louvor. Não eram passos perfeitos, mas eram passos. O impossível tinha se tornado real. Eu não tinha fé, não conhecia Deus, mas Ele me encontrou, disse Juliana, com a voz embargada. Eles disseram que minha filha nunca andaria. Mas Deus disse que ela correria. E hoje, ela está correndo para os braços dele. E assim, mais uma história se juntou às outras. A de Juliana e Sofia, que provou que Deus não faz acepção de pessoas, Ele ouve o clamor de quem busca, mesmo que seja pela primeira vez. Porque na CCB, não importa se você chegou arrastado pela dor ou pela dúvida. O que importa é que, quando você põe os pés naquele chão sagrado, algo muda. A fé se acende. Os milagres acontecem. E a vida, que parecia sem saída, ganha um novo começo. Porque Deus não mudou. Ele ainda fala. Ainda cura. Ainda transforma. E a cada domingo, em algum lugar do Brasil, mais alguém descobre que, quando a gente confia nele, até o impossível vira testemunho. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Juliana ainda ecoava nos corações dos irmãos, outro milagre estava prestes a se revelar do outro lado da cidade. Era a história de Carlos, um homem que há anos carregava um peso invisível, mas que o sufocava mais do que qualquer doença física. Carlos tinha 42 anos e uma vida que, aos olhos de muitos, parecia bem-sucedida: uma pequena oficina mecânica, uma casa modesta, mas arrumada, e uma esposa dedicada. Mas por dentro, ele era um homem partido. Desde os 18 anos, quando um acidente de carro tirou a vida de seu irmão mais novo, Carlos vivia aprisionado pela culpa. Ele estava dirigindo naquela noite. Ele tinha bebido. E, mesmo depois de tanto tempo, a voz do irmão: vai devagar, irmão, por favor, ainda o acordava em sobressaltos às 3 da manhã. Ele tentará de tudo: remédios, terapias, até bebida para afogar a dor. Mas nada adiantava. Até que, certo sábado à tarde, enquanto consertava o carro de um cliente, ouviu pela rádio um convite simples, mas que lhe atravessou a alma: se você está cansado de carregar sozinho suas lutas, venha à Congregação Cristã no Brasil, Deus tem uma palavra para você. Carlos não era de igreja. Na verdade, evitava qualquer lugar que falasse de Deus, porque, no fundo, ele achava que não merecia perdão.
Mas naquela noite, sem entender bem porquê, ele se viu dirigindo até o templo. Entrou pelos fundos, como se quisesse passar despercebido, e sentou-se no último banco. O culto já havia começado, e os hinos soavam como uma melodia estranhamente familiar, embora ele não os conhecesse. Quando o irmão que presidia começou a falar sobre o perdão de Deus, Carlos sentiu algo estranho no peito, uma mistura de dor e alívio, como se uma porta que há anos estava trancada estivesse sendo arrombada por dentro. E então, sem planejar, sem entender direito como, ele se levantou. Tremia das mãos aos joelhos. Quando abriu a boca para falar, as palavras saíram entre soluços. Eu matei meu irmão. E desde então, eu também morri por dentro. Não aguento mais carregar isso sozinho. O templo ficou em silêncio. Não havia julgamento nos olhos daqueles irmãos, só compaixão. O irmão que presidia se aproximou, pôs a mão no ombro de Carlos e orou com uma autoridade que ele nunca tinha visto antes. Não foram palavras bonitas ou longas. Foi um clamor simples: Senhor, este filho teu está aqui. Ele precisa sentir que tu o perdoaste. E então, algo aconteceu. Carlos não soube explicar depois. Disse apenas que, de repente, foi como se uma corrente pesada se partisse dentro dele. Uma paz tão profunda invadiu seu coração que ele caiu de joelhos, chorando não mais de dor, mas de alívio. Quando se levantou, minutos depois, sentia-se leve. Como se, pela primeira vez em 24 anos, pudesse respirar sem que algo o esmagasse por dentro. Na semana seguinte, Carlos voltou. E na outra também. Começou a participar dos cultos, a ler a Bíblia com a ajuda dos irmãos, a entender que o perdão de Deus não era uma teoria, mas uma realidade que ele havia experimentado na própria pele. Sua oficina continuou a mesma, sua casa também, mas seu coração não. Ele começou a sorrir de verdade. A dormir sem pesadelos. A olhar nos olhos das pessoas sem ver nelas um reflexo de sua culpa. Um domingo, alguns meses depois, Carlos estava no templo com sua esposa, que também havia começado a frequentar a igreja. Quando o irmão pediu testemunhos, ele se levantou. Não tremia mais. Sua voz estava firme, embora emocionada. Eu vim aqui achando que Deus não ia me querer. Que minha culpa era grande demais. Mas ele me mostrou que não existe pecado que ele não possa perdoar, nem dor que ele não possa curar. Hoje, eu não sou mais o mesmo. E se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a de vocês também. O templo explodiu em glórias a Deus. Alguns choravam. Outros levantavam as mãos em ação de graças. Porque ali, mais uma vez, o impossível tinha virado testemunho. Carlos não era mais um homem acorrentado ao passado. Era um filho de Deus, livre. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres na CCB continuavam a fluir. Não por mérito de homens, mas pela fidelidade de um Deus que não desiste de ninguém. Porque Ele conhece cada dor, cada luta, cada noite em claro e está sempre pronto a estender a mão para quem o busca. Seja qual for a sua batalha, saiba uma coisa: na congregação cristã no Brasil, há lugar para você. Não importa o que você fez, o que você carrega ou há quanto tempo está perdido. Quando você cruza aquela porta, Deus já está lá, de braços abertos, esperando para escrever a sua história de transformação. Porque Ele ainda opera. Ainda libera. Ainda salva. E o próximo milagre pode ser o seu. O milagre completo. Carlos entrou naquela noite na CCB com as mãos trêmulas e o coração pesado. Mas quando o coro entoou "A Deus é fiel", algo dentro dele se quebrou. Não foram palavras, nem promessas vazias, foi o próprio Deus, silencioso e poderoso, tocando suas feridas. Ali, entre irmãos que nem sabiam seu nome, ele sentiu pela primeira vez em anos: você não está sozinho. Naquela madrugada, enquanto orava no altar, uma paz inexplicável o invadiu. Não houve vozes do céu, nem luzes ofuscantes. Apenas a certeza de que as correntes do passado haviam caído. Ao sair, olhou para trás e viu seu reflexo na janela. Não era mais o homem quebrado que entrará. Era um novo Carlos, perdoado, restaurado, livre. Reflexão final. Deus não precisa de cenários grandiosos para operar. Às vezes, o milagre está no suspiro de alívio depois de anos de angústia, no abraço de um irmão que não julga, na coragem de levantar quando tudo dizia para desistir.
O verdadeiro milagre não é apenas a mudança visível, mas a transformação invisível, aquela que renova a alma e faz brotar esperança onde só havia cinzas. Lição de vida. Nunca é tarde para Deus. Seu passado não é sua sentença, e suas falhas não são seu destino. Na CCB e na vida, o que importa não é como você chegou, mas que você chegou. Porque quando você entrega as suas ruínas a Ele, Deus não as joga fora, Ele constrói um altar. E se hoje você se sente como Carlos antes daquele dia acorrentado, sem saída, lembre-se, o próximo milagre já tem nome. É o seu. Basta cruzar a porta.